Salve, salve galera, eu Márcio Feitosa, o repórter das celebridades, passando aqui nessa terça-feira, fim de tarde, isso aí, isso mesmo. E agora, ó, visual melhorado, hein? Depois do meu transplante capilar, feito aí para meus parceiros da Cap Hair. Galera, antes de falar dos clubes do Rio, falar nesse vídeo aqui para vocês, peço que vocês aí se inscrevam no canal, deixe seu joinha, se inscreve lá, dá uma moral lá no canal do Repórter das Celebridades. É só difícil lançar vídeo, sou difícil, mas quando eu faço jogos e tal, mas de vez em quando a gente tem que lançar, né? Vamos falar um pouco do Vasco da Gama. Vasco da Gama tem uma missão agora dura contra a equipe do CSA no próximo sábado, às 19 horas em São Januário. Jogo aí que gera emoções, né? O Vasco, 3 empates e uma vitória. Não tá ruim, nem também tá tão bem assim no campeonato, mas o Vasco precisa melhorar, até mesmo que Grêmio tá lá na frente, Bahia, Chapecoense, são os clubes que estão brigando ali pro retorno da Série A do próximo ano. E vamos falar um pouco do Botafogo também. Botafogo que teve empate, né, nesse final de semana contra a equipe do Juventude, no Newton Santos. Não vem bem jogando em casa, o Botafogo precisa melhorar muito, né? Mas a gente já sabe, né? Vamos falar também um pouco do Fluminense, que enfrenta o Júnior Barranquilla amanhã, às 21h30 no Maracanã. Vamos falar do Flamengo, que joga amanhã lá em Córdoba contra o Tajeres pela Libertadores. Flamengo que pode também se classificar amanhã para as oitavas de final, dependendo de uma vitória amanhã do Flamengo. O Flamengo já está classificado para a próxima fase. Então vamos começar então com tudo, sem mais delongas. Falar um pouco desse Vasco da Gama, que preocupa muito a torcida vascaína. O Vasco que precisa, né, vencer seus jogos, principalmente em casa, fazer o trabalho de casa, precisa vencer, não tem esse negócio de respeitar adversário. O Vasco precisa vencer e pronto. O Vasco tem algumas dúvidas, né, que é o próprio jogador do Vasco, é o Nenê, que sentiu, né, um desconforto muscular, pode ficar fora desse jogo contra a equipe do CSA. O Vasco precisa contratar urgente alguns jogadores. Mostra nitidamente, quando esse jogo contra o Tombense no domingo, ficou bem claro que o ataque do Vasco não funciona, o time é fraco, é muito limitado e gera muita desconfiança para o seu torcedor. Acredito que sábado vai ter casa cheia de novo. O caso Vasco vencendo, o Vasco chega a 10 pontos no campeonato. Aí fica ali na briga com o Grêmio, tem que torcer pro Grêmio tropeçar, Chapecoense, Bahia, Sport, são esses times que estão na frente. Então o Vasco precisa vencer, vencer seus jogos, principalmente em casa. E fora de casa, a gente sabe que o Vasco é um time limitado, um time que precisa de um técnico também bom. Zé Ricardo, uma derrota, um empate contra o CSA no próximo sábado pode gerar a cabeça do Zé Ricardo. Então o Vasco precisa vencer os seus jogos em casa, precisa fazer o seu meio de campo, né? É isso que precisa. E dar um conforto também ao seu torcedor, que não aguenta mais sofrer, né? Então já são aí 2, 3 anos praticamente o Vasco sofrendo. Um campeonato com seu rebaixamento, o outro que foi para a segunda divisão, o outro que manteve a segunda divisão e está agora na fase que está na oitava colocação com 7 pontos ganhos. Então difícil porque esse ano tem Cruzeiro também que vai brigar para subir, tem Grêmio, tem Bahia, tem Chapecoense, tem Ponte Preta, tem outros clubes, tem Guarani, tem outros clubes que vão brigar aí para tentar subir para a primeira divisão. Beleza, galera? Agora eu vou falar um pouco aí do Botafogo do técnico Luiz Castro, né? O português Luiz Castro, que teve a visita aí do Jorge Jesus naquela linda festa. Jorge Jesus mostrou, o cinegrafista mostrou lá, amador,
mostrou o Jorge Jesus filmando a torcida do Botafogo, que maravilha. Eu não vejo problema nenhum, eu acho que ele tem direito de fazer o que ele quiser, ele veio a passeio, ele veio curtir o desfile das campeãs, né? Então ele veio ao Rio de Janeiro, um lugar que ele foi muito bem querido. Agora, Botafogo, não dá para perder pontos, tô falando perder pontos dentro de casa. Infelizmente não dá para perder pontos dentro de casa, assim como o Botafogo perdeu para a equipe do Juventude, perdeu para a equipe do Corinthians. Então, assim, fica difícil, né? Mas o que eu entendi no programa Bem Amigos da Rede Globo, da Sport TV, na segunda-feira, que a intenção do Luiz Castro é o seguinte: é deixar o Botafogo na primeira divisão, manter o time e, se possível, beliscar ali uma Libertadores, se possível, beliscar uma Libertadores. A gente sabe que o time do Botafogo é muito limitado e tá chegando jogadores, mas não são jogadores expressivos de nome, né? A não ser o Vitor Cuesta, a não ser o Patrick de Paula, são jogadores que tá ali, que formam ali um plantel ali, entre aspas, nome, né, na equipe do Botafogo, né? Botafogo que enfrenta a equipe do Flamengo, né, a diária para Brasília. O jogo entre Botafogo e Flamengo vai ser 11 horas lá no Mané Garrincha, no próximo domingo. Próximo domingo vai ser o jogo lá contra a equipe do Flamengo, lá no Mané Garrincha. Botafogo tá ali, ó, brigando ali. O Flamengo na 12ª, aí depois vem Fluminense, depois vem Botafogo. Então, o Botafogo Fluminense, uma coisa assim. Então, olha, 12, 13, 14, tá todos os 3 times da Série A dos times do Rio de Janeiro naquela fase ali, né, da tabela, do meio da tabela para baixo. Então precisa melhorar esses três times urgentemente. Agora, falando do Fluminense, né, o Fluminense da Laranjeira, que apresentou ontem o técnico Fernando Diniz. Isso mesmo, né? Fernando Diniz não teve uma passagem muito boa, assim, ele diz, né, como não teve uma passagem muito boa como técnico do Fluminense, né? E ele ficou ali um ano, quase um ano como técnico do Fluminense. Como jogador ele ficou, se eu não me engano, foi de 2000 a 2003, foi campeão carioca, né, e tudo em 2002. Mas ele fala o seguinte na entrevista, que ele precisava melhorar, precisava ter saído do Fluminense naquela época. Hoje ele está mais maduro, essa é a realidade. O Fernandinho está bem mais maduro, tá com mais rodagem. E ele citou, né, que queria 7 jogadores desse elenco atual do Fluminense. Ele queria ter levado na época lá para o Santos e para o São Paulo, quando ele foi técnico dessas duas equipes, né, de São Paulo. Então, ele chega cheio de gás, falou que precisa ter mudança. Outro jogador que ele gosta muito é o Natan, e vai tentar recuperar esse jogador também. Enfim, é o Fluminense agora com técnico novo, de cara nova, para o restante da temporada. O Fluminense, que eu te falei, né, joga aí contra o Júnior Barranquilla, pela Sul-Americana, precisa vencer seus jogos e tentar ver outros resultados. Para quê? Para que o Fluminense passe. Lembrando que só passa um de cada grupo, né? E o Fluminense está muito longe, né, de alcançar assim a sua primeira colocação. Beleza, galera? Então é o seguinte, vamos falar um pouco agora do Flamengo. O Flamengo que já partiu, né, para a Argentina. O Flamengo está com 3 vitórias na Libertadores, enfrenta o Talleres. Jogo agora lá em Córdoba. O Flamengo, caso vencendo o Talleres lá, já automaticamente já garante a sua classificação para as 8ª de final da Copa Libertadores, da Taça Libertadores da América. Então o Flamengo está muito confiante, acredito que o Flamengo passa amanhã. O Flamengo, acho que vence a equipe do Talleres, desculpa, fácil amanhã na Argentina, né? O Flamengo que venceu o Alto de Picos, né, no domingo pela Copa do Brasil por 2-1 de virada. Flamengo muito mesclado lá. Flamengo fez a torcida lá no Piauí, o absurdo que os torcedores fizeram. E assim, parabenizar, né, o povo do Nordeste pelo carinho. Acho que o Flamengo tem que olhar muito pelo povo do Nordeste. O Flamengo tem que deixar de fazer mais jogos em Mané Garrincha e levar esses jogos lá para o Nordeste. Assim, é uma carência mesmo, essa é a palavra.
carência total do povo do Nordeste com o amor que tem pelo Flamengo. Então o Flamengo, o Landinho, o Braz, a galera aí, leva os jogos do Flamengo lá pro Nordeste lá, cara. Pô, leva jogo lá pra Paraíba, leva jogo lá pra Natal, leva jogo pro Ceará, até pra Bahia, o povo todo do Nordeste precisa assistir o Flamengo. O Flamengo que enfrenta também, que eu falei, né? O Flamengo enfrenta no próximo semana o Botafogo, o Botafogo lá no estádio Mané Garrincha. O jogo vai ser 11 horas da manhã, estaremos nessa transmissão. Sábado a gente vai estar na transmissão de Vasco e CSA, e depois a gente já viaja direto, automático, lá para Brasília para fazer esse grande jogo do Campeonato Brasileiro, quinta rodada do Brasileirão 2022. Beleza, galera? Isso é só uma passada aqui para vocês, a imagem dessa maravilhosa aqui na Praia do Flamengo, né? Fim de dia, fim de tarde, né? Se aproximando aí já de 5h30 da tarde. Então é isso. Um grande abraço para vocês, peço que vocês aí se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, dê seu like. Ó, um grande beijo para vocês, esperamos vocês aí na próxima oportunidade. Tamo junto, misturado, e valeu, gente, obrigado.